Olá, pessoal do Dominantes Online, eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia. Nós estamos no módulo de Histologia. Nessa videoaula a gente vai conversar sobre o tecido conjuntivo adiposo. Características gerais do tecido adiposo. Todo tecido adiposo ele tem a presença de células especiais, únicas e exclusivas desse tecido, com a capacidade de armazenamento de triglicerídeos, que são as famosas gorduras, né? Essas células recebem o nome de adipócitos, ok? Então, adipócito eu só vou encontrar em tecido adiposo. Tecido altamente vascularizado. Então, vamos guardar essa informação, porque dentro do tecido conjuntivo existem subtipos que são vascularizados e subtipos que não são. A gordura, galera, ela é um tecido que recebe vascularização, ok? Até porque ela precisa, né, que os triglicerídeos cheguem até elas por meio dos vasos sanguíneos para que elas possam fazer essa reserva, esse depósito. Então, aqui bonitinho uma imagem de um tecido adiposo, ó, vocês podem ver que ele é formado por várias gotículas e essas gotículas guardam as gorduras. Qual é a função de todo o tecido conjuntivo? Funções gerais. Reserva de energia, então, como eu disse para vocês, na forma de triglicerídeos, as gorduras. Tecido de preenchimento, então ele aparece para fazer o preenchimento dos locais. Modela a superfície corporal, então, por exemplo, a mulher ela tem uma tendência a ter um tecido conjuntivo adiposo em maior quantidade que o homem, principalmente nos quadris, nas nádegas, nas mamas, ok? Em determinadas regiões específicas. São também considerados coxins absorventes de choque, então a própria nádega, o próprio quadril, as mamas da mulher, eles servem como se fossem escudos protetores, né? Amortecedores para absorver os choques. E uma função muito importante do tecido conjuntivo adiposo, que também costuma ser cobrado bastante em prova, é a sua função de isolante térmico, né? Aquela história de que o gordinho sente mais frio que o magrinho, isso é verdade, porque o tecido adiposo ele está atuando como um isolante térmico nos indivíduos. Além disso, ele também está responsável pela produção de calor em recém-nascidos e animais hibernantes, por isso eles vão ter um tipo de tecido conjuntivo diferente do nosso. A função endócrina do tecido adiposo seria a produção de leptina, que está relacionada com o apetite e a mobilização de gordura no nosso corpo. Todo tecido adiposo ele vai diferir, então, quanto à sua morfologia, função e localização. Então, a gente tem o chamado tecido adiposo unilocular, que também pode ser chamado de tecido adiposo branco, ou o tecido adiposo multilocular, também chamado de pardo ou marrom. Vamos falar do unilocular, que é o branco ou amarelo. É o tecido adiposo que a gente encontra nos adultos, então é o nosso tecido adiposo. Ocorre subjacente à pele, então na pele a gente tem a epiderme, que é tecido epitelial, a gente tem a derme, que é tecido conjuntivo, vocês viram frouxo e não modelado, e a gente tem a hipoderme, que é a última camada da pele, que é justamente a camada que contém o tecido adiposo branco ou amarelo. Então, é hipoderme. Protege contra a perda excessiva de calor, então ele tem essa função, né, de isolante térmico. E absorve impactos, como eu mostrei no slide anterior, principalmente na palma da mão, na planta dos pés e nas nádegas. Preenchimento de espaços entre tecidos e órgãos também é feito pelo unilocular. Então, olha só o que acontece nos adipócitos que estão no tecido unilocular. Você tem armazenamento de energia na forma de triglicerídeo, a gente vai chamar de lipogênese, que é quando eu começo a juntar os triglicerídeos e armazenar eles lá dentro. Lipogênese é a formação de lipídios pelas nossas células. Processo controlado por mecanismo neural e hormonal.
E a liberação da energia na forma de ácidos graxos, quando eu quiser mobilizar, né? Acabei com o meu estoque de carboidrato. O nosso estoque de carboidrato no corpo, ele dura apenas entre 12 e 24 horas. A gente armazena glicogênio, o glicogênio vai sendo utilizado. Se você não colocar mais carboidrato no organismo, ele depois de 12 a 24 horas começa a queimar gordura. Por isso que a gente tem o famoso jejum intermitente, né? Que é aquele que a pessoa fica 12, 14, 16 horas sem se alimentar. Por quê? Porque aí nesse momento você já começa a queimar o seu estoque de gordura. E aí quando você tem então a necessidade de mobilizar a gordura que está guardada nos adipócitos, a gente chama esse processo de lipólise. A gente vai quebrar esses triglicerídeos e vai dar para o organismo ácido graxo, para o ácido graxo fornecer a energia necessária. Então, de novo, tanto a lipogênese como a lipólise são processos controlados por mecanismos neurais e hormonais. Já o tecido adiposo multilocular, que é o pardo ou o marrom, é um tecido presente em grande parte dos animais que hibernam, nos fetos, ainda na barriga da mãe, e nos recém-nascidos humanos. Aos poucos, o tecido marrom do recém-nascido vai dando lugar ao tecido adiposo branco ou amarelo. Mas assim que eles nascem com tecido pardo ou marrom. Por isso que o bracinho do recém-nascido é tão rechonchudinho, né? Às vezes você vê até aquelas linhas marcadas assim, a perninha, o bracinho é bem gordinho, que é exatamente a presença desse tecido pardo ou marrom. No pescoço a gente tem também, né? Nos adultos, a gente ainda encontra muito restrito a determinadas áreas, mas ainda encontra. O pescoço é uma área que a gente pode encontrar, a parte superior das costas e em torno dos rins e da aorta também. Ele é especializado, é um tecido que é especializado, então, na produção de calor. Receptores sensoriais na pele vão gerar impulsos nervosos nos adipócitos. A noradrenalina que é lançada vai induzir a oxidação dos triglicerídeos em ácidos graxos na mitocôndria para a formação, então, da energia necessária, ok? Isso tanto no tecido adiposo, amarelo ou branco, quando a gente precisa, mas principalmente no pardo ou marrom, que tem essa necessidade de fornecer energia imediata para o quê? Para controlar, né, a temperatura constante no corpo. Então, o recém-nascido e os animais que hibernam, eles precisam, justamente por ainda não ter, recém-nascido, por não ter um metabolismo tão controlado, né? Tão, vamos dizer assim, fisiologicamente compatível com as necessidades do seu corpo, e os animais que hibernam por estarem numa região de desconforto, numa região em que as temperaturas são muito baixas, em que eles necessitam dessa energia, da oxidação desses triglicerídeos e a utilização imediata pelas mitocôndrias desses ácidos graxos, ok? Galera, obrigada pela atenção de vocês. Fica comigo que a gente vai continuar falando sobre os tecidos conjuntivos que existem por aí. Obrigada pela atenção. Até a próxima.